Bom dia, pessoal. Eu vim trazer um vídeo hoje do professor Eduardo Gimenez e um estudo bíblico para a gente fazer. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu não conseguia continuar a ler, porque muitas coisas, logo no começo, eu não entendia. Porque a ciência, ela vem ensinando uma coisa para a gente desde a escola, da primeira fase da vida escolar, que a Terra teria um formato que hoje eu não acredito. Então, em partes eu me converti também por causa disso, né. E eu vim trazer para vocês então, esse estudo bíblico, que seria de Gênesis, né, logo no começo, e o vídeo desse professor, né, um pedaço desse vídeo, porque eu penso também como ele. E então eu espero que vocês gostem, né, desse vídeo, e e vamos lá então. Oi gente, boa tarde. Eu tô aqui com a Bíblia King James 1611, a gente fazer um pouco do estudo, né? Estudo bíblico. Então, aqui a gente começa em Gênesis 1:1, sobre a criação, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve tarde, e amanhã, e o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que se separe as águas de águas. Bom, vou dar uma pausa, porque quando eu não era convertida, a primeira coisa que me chamava a atenção, que eu não entendia na Bíblia, era essa parte. Haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe águas de águas. Então eu nunca entendia isso. Como vai separar águas de águas? Aí eu pensava, será que é água doce de água salgada, né? Então eu não entendia essa parte. E aí eu já parava de ler a Bíblia aqui. Por quê? Porque eu não acreditava, né? E aqui, quando eu aprendi a ler a Bíblia, que me falaram, não, você tem que ler da forma literal que está escrito ali. E aí eu pensei, mas como ler da forma literal? E aí eu comecei a ver os vídeos do professor Afonso, que começou a ensinar como ler a Bíblia. E aí, como ele é um professor formado, né? Ele começou a contar, ele é geógrafo, e aí ele começou a contar sobre a forma, né, a forma da Terra. E o que ele disse? Que os vários estudos que ele fez, e alguns amigos dele também fizeram para ele, a forma da Terra não é isso que contam pra gente, né? Não é isso que a mídia diz, né? Que os filmes contam, que, né, a mídia mainstream conta, que a Terra é redonda e isso e aquilo. E aí eu peguei e comecei a me perguntar, né? Como assim a Terra não é redonda, né? E aí eu pesquisando bem os vídeos dele, vendo bem os vídeos dele, ele mostrou o formato da Terra num livro, o formato verdadeiro. E se você for ver, na verdade, o formato que ele me mostrou verdadeiro, ele tem muito mais a ver com a palavra de Deus do que esse formato que eles contam, né? Dessa terra redonda, molhada e giratória, que fica girando que nem uma pomba gira no espaço, né? Essa terra, eu não acredito mais, entendeu? E também não acredito que o homem foi pra lua, essas coisas aradas toda aí, porque isso daria um outro vídeo, né? Porque é muita polêmica. E aí, como eu acredito hoje na palavra 100%, porque o que acontece? A palavra para mim é uma certeza. A palavra de Deus é uma certeza.
E o que é uma certeza? É a fé. A ciência ela não lida com fé, ela lida com dúvida. Então, a ciência, por que se estuda a ciência? Para chegar numa conclusão, né? Vamos estudar, vamos fazer testes, vamos, né? Para a pessoa descobrir o que está acontecendo. Isso eu acho que é a ciência, que tem que ser uma coisa sempre discutida. Agora, a fé não, a fé é uma certeza naquilo que se espera, né? Então, para mim, o formato verdadeiro da Terra é esse aqui. As águas de cima são as águas masculinas e as águas de baixo são as femininas, que são as águas dos mares, né? Então, essa parte aqui, ó, haja um firmamento. Esse firmamento, ele é esse domo que tem na Terra, né? Que, na verdade, é um firmamento de quartzo, né? Que é uma pedra muito dura, né? É é uma coisa assim que nada atravessa, né? Escrito aqui na Bíblia, ó, o firmamento é esse vidro, né? O firmamento é esse vidro. E no meio das águas, e deixe que separe águas de águas, entendeu? O firmamento, as águas de cima e as águas de baixo, né? E a terra, o sol e a lua, tudo dentro do firmamento. Então, o que eu acredito? Na Bíblia tem várias partes que falam sobre um novo nascimento, né? Que a gente tem que nascer de novo, se arrepender e tal. Eu acredito que nós, aqui na Terra, nós somos como se fosse a barriga de uma grávida, né? Que nem esse firmamento aqui, ele é como se fosse uma barriga, né? Jesus voltar, esse domo, ele será aberto como se fosse um nascimento mesmo, ele como se fosse a chegada de Cristo, né? Que ele vai vir nos buscar. E o domo se abrirá para que os escolhidos sejam levados por Cristo, né? Então, é nisso que eu creio. Então, essa parte aqui, águas de águas, eu leio assim, de forma literal, né? Hoje em dia, porque eu acredito hoje que a Terra seja assim, que a Terra não é redonda e nem giratória e nem molhada. Porque uma que a gente não sente movimento nenhum, né? E, assim, isso daria outro vídeo, né? E aí, fez Deus o firmamento, que é esse que eu te mostrei, né? Que é o firmamento, que é o quartzo. E depois separou as águas que estavam debaixo do firmamento, que é os mares, e as águas que estavam em cima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento de céu. Entendeu? Então, esse firmamento é o céu. E por que de dia o céu fica azul? Porque lá tem água. Entendeu? É como se fosse uma piscina. O sol reflete no vidro do firmamento e a gente vê as águas azuis como se fosse as águas do mar, que também são azuis, com o reflexo do sol. Entendeu? Os astecas, os hindus, os egípcios, todas as culturas antigas sabiam que vivemos em um universo geocêntrico, não heliocêntrico, onde estamos girando, perseguindo essa bola de fogo, enquanto todos esses outros planetas estão girando ao nosso redor. Se fosse esse o caso, número 1, a estrela Polaris se moveria, que é a estrela do norte. Isso não acontece. Número 2, todas as constelações não girariam apenas em torno da Polaris, mas é assim que funciona. Elas giram em torno da Polaris. Portanto, somos o centro do universo. Acreditar na teoria do Big Bang é algo muito comum hoje em dia. As pessoas pensam que são produto de um acidente e muitas creem que não temos um criador. Estamos aqui apenas para consumir e viver nossa vida dentro dos conformes e nunca viver à altura do nosso potencial. Mas se você é o centro do universo, isso significa que você é muito especial. Isso significa que você tem um criador que é muito consciente e se preocupa com você. E quando você se vê sendo observado por esses corpos celestes acima de você 24 horas por dia e 7 dias da semana, você começa a levar sua vida um pouco mais a sério.